esse resumo do dia, né, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, dizendo que a Advocacia Geral da União analisa, inclusive, uma medida ali, aquela medida do Senado que retomou a desoneração dos municípios, podendo levar a uma judicialização. Para o ministro, o benefício, como está hoje, contraria a legislação. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Questionado, o ministro da Fazenda não confirmou se o governo vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal. A AGU está estudando a matéria, isso não foi submetido ainda ao presidente da República. Ao mesmo tempo, deu um recado ao Congresso. Insistiu na visão de que a desoneração da folha de pagamento dos municípios afronta a lei de responsabilidade fiscal. Todo gasto tributário primário tem que vir acompanhado de uma compensação. Isso não sou eu que estou inventando, não é o presidente que está inventando, é uma lei complementar aprovada pelo mesmo Congresso. Se nós queremos aparecer para o mundo como um país sério, nós vamos respeitar as nossas leis. A troca de farpas segue desde segunda-feira, quando o Senado deixou perder o efeito de trechos de uma medida provisória do governo editada na virada do ano. A MP derrubava a desoneração a 17 setores da economia e a municípios, que havia sido prorrogado dias antes pelo Congresso. Ao deixar parte da MP vencer, os municípios com até 156 mil habitantes voltaram a pagar 8% de alíquota sobre a folha, em vez de 20%. Na verdade, o uso da medida provisória é que gerou toda essa instabilidade, essa insegurança jurídica, que a decisão de ontem da presidência do Congresso Nacional buscou dirimir e estabilizar. Segundo Rodrigo Pacheco, a decisão da presidência do Senado foi comunicada antes ao ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Mesmo assim, pegou a equipe econômica de Haddad de surpresa. O Ministério da Fazenda ainda mantém a meta de déficit zero em 2024. Com a medida, a redução da arrecadação de parte das prefeituras do país é estimada pelo governo em 10 bilhões de reais ao ano, mas o assunto não está encerrado. Depois de toda a polêmica que aconteceu no final do ano passado, o Executivo enviou um projeto de lei ao Congresso, em caráter de urgência, que prevê o retorno gradual das alíquotas, acabando definitivamente com o benefício em 2027. A matéria passa a trancar a pauta a partir de 14 de abril. Vamos lá para a análise com a relatora do PL da reoneração na Câmara, a deputada federal Anny Ortiz, do Cidadania. Muito bem-vinda, deputada. Boa noite, Caio. Boa noite, Thaís. Boa noite, Daniel. Um prazer imenso estar com vocês, principalmente sobre esse tema, né, que tem agitado aí os nossos últimos meses. Eu gostaria só de fazer aqui uma retrospectiva, de forma muito rápida, sobre toda a tramitação do projeto que prorrogou a desoneração da folha até o final de 2027, porque eu acho que isso é importante ser colocado hoje dentro dessa discussão que está acontecendo entre Rodrigo Pacheco, o ministro Haddad e com os parlamentares de forma geral, né, que ficaram todos muito revoltados quando o governo apresentou a medida provisória, reonerando os 17 setores e também terminando, né, com a possibilidade dos municípios até 126 mil habitantes da sua contribuição previdenciária patronal diminuir de 20% para 8%. Então, nós discutimos por longos meses esse projeto durante o ano passado na Câmara, no Senado. O projeto foi aprovado no Senado, a questão dos municípios foi incluído pelo relator no Senado. Na Câmara, nós alteramos um pouco essa questão, não por número de habitantes, mas quando ela voltou para o Senado, foi aprovado com esse limite, né, do número de habitantes e foi aprovado por ampla maioria, tanto no Senado quanto na Câmara, né? Foram mais de 400 votos favoráveis. Não, pode concluir, perdão. Foram mais de 400 votos favoráveis. O governo foi, durante toda essa discussão, absolutamente omisso, né? Não procurou nem o autor do projeto, o senador Efraim, nem a mim como relatora, e nem nenhum outro, nem o relator no Senado, o senador Ângelo Coronel, para poder fazer uma discussão sobre essa questão. O projeto foi aprovado, como eu disse, por ampla maioria, foi para a sanção do governo, o governo vetou, e o governo vetou o projeto de forma total,
não vetou a parte só dos municípios ou só da questão que tratava da prorrogação da desoneração da folha para os 17 setores que somados mais empregam no nosso país. O veto também foi derrubado pelo Congresso e, numa medida absolutamente desrespeitosa com a decisão do Poder Legislativo, o governo apresenta essa medida provisória 1202, que reonerou os setores e terminou com a possibilidade dos municípios contribuírem com uma alíquota menor. Então, o que se entendeu naquele momento? Que essa discussão, que já tinha sido feita no Poder Legislativo, em ambas as casas, inclusive derrubado o veto do presidente, não poderia ser destituída através de medida provisória. Agora, deputada, então, hoje, claro. Desculpa te interromper, é só para a gente começar aqui também o debate. Hoje o Haddad, ele diz claramente, ele traça ali os princípios de equilíbrio fiscal, né, de toda a economia estável que se preza, basicamente toda despesa nova precisa de uma receita nova. Ele deixa isso bem claro, né? Ele usa esses termos, sugerindo que o Congresso Nacional, né, e o projeto que a senhora relata, e é uma das lideranças desse projeto aí no Congresso Nacional, não seguem essa receita, né? Tem uma conta aí de 10 bilhões de reais. Ele está certo? Olha, o governo agora vai ter que buscar uma alternativa, porque o próprio líder do governo, José Guimarães, na reunião de líderes, quando eu fui apresentar o relatório antes de ser votado e fazer uma discussão com os líderes para pautar, depois de aprovado a urgência do projeto em plenário, foi o primeiro a defender que os municípios deveriam estar incluídos na desoneração, porque os municípios, apesar, né, de entes públicos, eles contribuem como se empresas fossem, né, com 20% sobre a folha de salário. Então, eu não quero entrar aqui no mérito dos municípios que estão passando por grande dificuldade, enfim, mas o próprio líder do governo teve esta atitude de dizer que era importante os municípios constarem, né, por toda a dificuldade que os municípios estavam passando, e o próprio partido do governo votou de forma quase unânime para, no relatório, como foi apresentado, com essa inclusão dos municípios que veio do Senado. Então, nem no Senado e nem na Câmara, em momento algum, o governo se opôs à inclusão dos municípios. Então, o que a gente está vendo agora é o governo não sabendo como vai lidar com essa situação, que foi provocada também pelo próprio governo. Eu acho que não pode eximir o governo dessa responsabilidade. Mas, deputada, só me permita aqui uma colocação. O governo já está com essa posição conhecida, a senhora falou que houve uma certa omissão no diálogo com o Congresso durante a tramitação do projeto, mas essa emenda que desonera a folha das prefeituras, independentemente do tamanho, foi incluída na tramitação do Congresso, foi incluída pelo Congresso. A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que se aponte alguma compensação para novos gastos. O Congresso tem ideia de onde vai tirar receitas para fazer essa compensação? Daniel, veja bem, o Congresso discutiu por um longo tempo esse projeto. Inclusive, essa emenda que foi incluída pelo senador relator do projeto no Senado, Ângelo Coronel, ela era quase que uma cópia de um projeto apresentado pelo Jacques Wagner, e está tramitando na casa. Então, era para dar uma celeridade, inclusive, a essa proposta de desonerar também os municípios e criar ali uma compensação para os municípios que passavam por grande dificuldade. Em momento algum, eu tive uma conversa com o governo, fui procurada pelo governo para falar sobre de onde viria esse recurso ou de onde tiraria esse recurso. Nós entendemos agora que o governo tem que buscar alternativas. O governo que fala muito sobre a questão do déficit fiscal, da questão de tentar buscar, né, um déficit zero, e aponta muito, principalmente para o setor produtivo, né, para buscar aumento da arrecadação, não consegue ter a mesma atenção para o controle de gastos. Então, nós entendemos que hoje, depois de aprovado o projeto como foi aprovado, depois de derrubado o veto, a alternativa para se solucionar esta questão
e aí eu também não estou entrando no mérito da questão, porque não foi a forma, inclusive, que foi aprovada, não foi a forma como eu apresentei no relatório, mas foi a forma que foi aprovada, deveria ser discutida através de projeto de lei e não através de medida provisória. Deputado. Acho que a gente também tem que ater a questão da forma, porque o Poder Legislativo aprovou, né, e com a sua autonomia, tem de aprovou uma legislação que desonerava os municípios. Thaís. Deputada, boa noite. Tem uma questão aqui importante que eu acho que a gente deve colocar. Quando o ministro fala que a lei de responsabilidade fiscal, ou na verdade ele disse a responsabilidade pelas finanças tem que ser compartilhada. A lei de responsabilidade fiscal tem mais de 20 anos, né? Ela é muito conhecida do parlamento brasileiro e o que fica muito claro é que o pedido dos ministros da Fazenda, eu estou botando no plural aqui, porque não é a primeira vez que isso acontece, é porque a responsabilização civil, inclusive, é apenas do Poder Executivo. Então, do não cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. Quer dizer, o Congresso Nacional, ele não sofre nenhuma punição ou, enfim, não tem que responder ao desequilíbrio fiscal. Nem quando ele participa do desequilíbrio causado. Então, acho que tem um ponto aqui importante que é qual a contribuição, independentemente do governo ter falhado na comunicação, qual a contribuição que a senhora acha que o Congresso Nacional deveria fazer, né, sabendo desse papel de condutor da política fiscal, mesmo não sendo responsabilizado por ela? Thaís, eu concordo que a responsabilidade em relação às finanças deve ser de todos, né? Isso acho que a gente tem esse entendimento em comum, né? Que o Congresso deve ajudar, né, o governo, não por ser este governo, mas consequentemente as finanças do nosso país, que impacta na vida de todos nós, para que haja um equilíbrio fiscal. O que acontece especificamente na questão da desoneração, eu acho que o presidente Rodrigo Pacheco deixou isso muito claro nas falas dele e desde quando o governo, através de medida provisória, tentou impedir que uma decisão, né, que foi votada pelo Poder Legislativo continuasse, então o governo tentou frustrar a decisão do Legislativo através de medida provisória, o que não deveria ser feito dessa forma, e sim através de um projeto de lei. Inclusive, o líder do governo, José Guimarães, apresentou agora um projeto de lei que trata sobre a questão da contribuição previdenciária dos municípios. Assim como eu estou relatando, um projeto apresentado pelo governo para reonerar os 17 setores que hoje estão com a desoneração garantida até o final de 2027, como nós decidimos na Câmara. O que acontece é o seguinte, são dois pontos, né? A questão do setor produtivo e a questão dos municípios, que foram incluídos dentro do mesmo projeto. Esse relatório veio assim do Senado. O governo, no momento que poderia ter feito essa discussão, não fez essa discussão. Não se resolve através de medida provisória. Eu acho que se resolve através de projeto de lei. E esse projeto de lei, sim, com a discussão do Ministério da Fazenda, tentando trazer para dentro do Poder Legislativo a responsabilidade que o Poder Legislativo também tem que ter. Deputada, agora, há uma série de ações do Poder Legislativo que trouxeram também aumento de arrecadação para o governo nesse último ano. E, deputada, no tocante à reoneração da folha de pagamento dos setores produtivos da economia, a senhora concorda, a princípio, com o que foi colocado, com o desmame e a reoneração gradual pós-2027? Daniel, esse assunto ele foi amplamente debatido dentro do Congresso Nacional. O que eu acho que nós temos que manter agora
e disse isso já reiteradas vezes, é a desoneração, garantir a desoneração na forma que foi apresentado até o final de 2027. Acho que passado isso, e ainda a gente tem nesse interim a segunda fase da reforma tributária, que o governo diz que vai apresentar algumas sugestões, né? E eu acho que tanto os setores, né? Porque eu tenho conversado muito com os representantes dos setores, quanto alguns parlamentares, que a gente também tem debatido sobre a questão da reoneração da folha, estão dispostos a fazer essa discussão a respeito da reoneração da folha. Eu, particularmente, acho que onerar o trabalho não é a forma mais inteligente que nós temos de garantir emprego formal no nosso país e renda. Uma empresa hoje, quanto mais ela emprega, ela é punida por empregar cada vez mais tendo que pagar 20% sobre o salário de cada trabalhador. Isso faz com que se diminua, né, o número de trabalhadores com carteira assinada e se tem aí um achatamento, né, dos salários. Então, eu acho que e nós temos, inclusive, um estudo, né, uma manifestação do próprio Ministério da Fazenda que diz que há uma possibilidade, ao invés de se arrecadar, né, para a Previdência pelo índice da contribuição previdenciária patronal pela folha de pagamento, que esta base de cálculo fosse pela arrecadação bruta, numa alíquota de 1,4%, o país conseguiria equilibrar as contas e arrecadar o mesmo volume. Estou falando em número que se tem hoje, entendeu? Então, assim, eu acho que a forma poderia ser outra. Tanto é que eu apresentei uma PEC, nós ainda não temos as assinaturas suficientes, mas eu apresentei uma PEC para que a possibilidade da desoneração e da mudança da base de cálculo para fins de contribuição previdenciária patronal pudesse ser para outros setores também, para que não fique só nos 17 setores, sobre a receita bruta. Só jogar para o Daniel, porque hoje o Haddad ele sugere ali essa possibilidade, ele fala claramente que jogou para a Advocacia Geral da União essa possibilidade dessa questão toda ser judicializada. A sua percepção aí em Brasília, Daniel, é de que o governo vai mesmo ao Supremo Tribunal Federal para derrubar essa decisão do Congresso Nacional? Caio, sendo absolutamente honesto, eu não revisitei esse assunto hoje, quarta-feira, mas até poucos dias atrás o governo não tinha uma posição fechada sobre isso, havia divergências. A visão do ministro Fernando Haddad não era, até poucos dias atrás, a visão consensual, eu diria que talvez até nem a visão predominante no governo de contestar juridicamente, levar o caso para o Supremo Tribunal Federal. Havia até uma avaliação na Advocacia Geral da União de que o caso favorece o governo, favorece no sentido de que, uma vez que não foram apontadas compensações, haveria uma incompatibilidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, portanto, tendência de vitória no Supremo. O cálculo ali do ministro Jorge Messias, da AGU, era o seguinte: a gente não está falando tanto de briga entre legislativo e judiciário. Se o governo se mete e leva esse caso para o judiciário, será que a gente não vai piorar essa situação, piorar essa tensão institucional? Então o cálculo ali era muito mais pelo lado político do que pelo lado jurídico da própria AGU. Thaís, o Haddad está perdendo força para defender a agenda do governo? Ele está, porque a medida provisória, na verdade, no final do ano passado, eu acho que ela foi o pêndulo aí dessa mudança, o que jogou o pêndulo da força política dele para o outro lado, porque, afinal de contas, até a deputada acabou de dizer aqui, as medidas que ele quis aprovar de arrecadação no ano passado foram aprovadas, né? Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma questão, por exemplo, da regulamentação da reforma tributária, que é uma coisa de legado dividido. O Arthur Lira, presidente da Câmara, quer esse legado, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, quer esse legado, outras lideranças querem contar na história, que estavam lá quando a reforma tributária foi aprovada. Então, o contexto ajuda o Haddad a resolver pelo menos essa questão. Há uma outra agenda dele de regulamentação do mercado financeiro, do sistema financeiro, que melhora muito a eficiência, a segurança do sistema,
problema, que pode destravar crédito, essa também tem apelo e ela pode correr, porque ela é muito técnica. Agora, tudo que dizer respeito a gasto público, mesmo que ele tenha razão, que ele cite a lei de responsabilidade fiscal e que, inclusive, ele tenha o STF ao lado dele, que é bem capaz que ele terá, porque a desoneração da folha não tem compensação e precisa ter, ou seja, ele tem o aval, ele vai ter o aval do STF. Ainda qualquer agenda desse, que ligado a gasto público, eu duvido que ele consiga avançar. E é interessante, porque o Supremo ele tem tido posições, historicamente, a favor do equilíbrio fiscal. Né? Exato. Isso a gente tem jogado bastante, eu coloco bastante em análises minhas aqui, de que é uma aliança política do Supremo com o Palácio. Existe, ok, sim, na política, mas quando se trata de economia, se a gente pega as decisões do Supremo, invariavelmente elas caminham nesse rumo. E nesse caso também, né? Não, e o Supremo, vamos lembrar que o presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, levou um assessor especial para ele, né, para ser um assessor específico de economia. A própria Fazenda tem ido muito ao Supremo para explicar para os ministros exatamente qual é o impacto. Isso já aconteceu em outras situações, quando a questão fiscal estava ali na berlinda, e o Haddad está repetindo essa dose. Então, essa é a aliança que ele tem para garantir, de alguma forma, algum equilíbrio, pelo menos em 2024, das contas. Deputada, eu te peço desculpas, mas nosso tempo aqui, eu preciso chamar um intervalo. Eu agradeço muito a sua presença, a sua participação. Deputada federal Anny Ortiz, a relatora do PL da reoneração na Câmara. Muito obrigada, viu, deputada? Obrigada, Caio. E apesar de eu não estar agora discutindo a questão dos municípios, está discutindo só a questão dos 17 setores, eu concordo com a Thaís, só para finalizar aqui a minha fala, quando ela diz que essa é uma decisão política do governo. O governo, quando vetou todo o projeto, ele tomou uma decisão política, porque ele poderia ter vetado só a questão dos municípios. Porque a desoneração da folha para os setores ela já vem desde 2011. Então, esse é um recurso que o governo já não tem. Então, não estamos falando de renúncia fiscal nova, né? Isso já vem ao longo do tempo. E poderia ter lá, no ano passado, ter vetado só o trecho que tratava dos municípios, mas foi uma decisão política do governo não fazer isso, e sim vetar de forma total e apresentar a medida provisória. Então, agora o governo está levando, né, essa luta, essa queda de braço por mais um tempo e considerando também que esse ano é um ano eleitoral e isso pesa bastante para o governo. Tá bem, deputada. Muito obrigado, viu? Volte sempre aqui conosco. Obrigada.